Tiago Campos é lá de Brasília, né? Ele fala sobre a casa dele e a nossa proposta ali. Legal? Tudo isso surgiu porque eu descobri um vídeo dele, né? Quer dizer, eu atrasado, acho que muita gente já conhecia os vídeos dele, descobri o vídeo dele na internet e nós aplicamos, já estamos aqui desde maio, foi o primeiro contato que nós fizemos com ele, estudando os vídeos dele de uma formação para expositores de livros da série psicológica da Joana de Ângeles. Bom, a gente gostou muito e ele foi muito assim, proativo. Fui questionar ele uma coisa sobre a apostila que ele usa lá. E aí ele se prontificou a vir aqui, foi muito bom. Daí nós fomos armando, estava previsto para novembro e acho que deu tudo certo. Nós estamos aqui hoje aqui, tá? Aproveite bastante. Claro, Bom dia a todos. Queria agradecer ao Grupo Espírita Bezerra de Menezes por esse convite. Uma alegria muito grande por estar aqui com vocês, fazendo essa atividade. Agradecer em especial ao Paulo, né, que foi essa ponte. Tudo começou aí com o nosso contato lá no WhatsApp, ele entrou em contato comigo, a gente começou a conversar e tudo fluiu muito bem para que a gente pudesse chegar aqui hoje. Muito grato pela oportunidade de fazer esse trabalho com vocês. Eu faço parte de algumas atividades bastante ligadas à divulgação da obra da Joana. Não sei se todos conhecem a Associação Médico Espírita do Brasil. Lá dentro existe um núcleo de psicologia e espiritismo, de estudos psicológicos, que é coordenado pelo professor Gelson Roberto. Ele é uma pessoa que foi chamada pela própria Joana de Ângeles para fazer essa atividade. E ele convidou algumas pessoas de várias partes do Brasil para que pudesse compor esse grupo de divulgação no qual nós divulgamos a obra da Joana tanto no Brasil quanto no exterior. Eu faço parte desse núcleo, com a coordenação dele, fazendo esse trabalho junto à série, na psicológica da Joana. Eu participo do curso da Joana de Ângeles na Mansão do Caminho, que é um grupo também de outros psicólogos. E esse curso ele é gravado às segundas-feiras à noite e passa no canal, acho que de TV a cabo, se não me engano, ou da internet. É um canal pago, mas esse curso também ele é divulgado lá. Eu sou um dos fundadores do Centro Espírita Vinha de Luz, que é o centro, eu acho que vocês tiveram acesso aos vídeos, que é o curso que eu dou lá nesse centro. É um centro lá de Brasília, muito novo, é um centro que surgiu agora. Inclusive o aniversário do centro foi dia 11 de novembro, a gente vai comemorar a semana que vem aqui. E lá em Brasília a gente tem esse curso, uma turma dos estudos da série psicológica, que hoje começou com 150 alunos, aí sempre tem algumas desistências, né? Caiu aí para uns 100, mas agora no ano que vem, em janeiro, inclusive a gente vai abrir vaga para estudar o livro Desperte e Seja Feliz. A gente já estudou 8 livros. Então estamos indo aí para o próximo livro. Inclusive, se vocês tiverem interesse, um dos requisitos é assistir aquelas 10 aulas, né? Pelo que o Paulo falou, você já está estudando ela. Quem quiser se matricular no ano que vem vai ser muito bem-vindo a participação de vocês lá. Eu também faço parte eu coordeno o curso da série psicológica de Ângeles na Federação Espírita Brasileira, na FEB, que também é ministrado por esse mesmo grupo lá no Brasil. Tem o Gelson, alguns amigos nossos que fazem parte, né, desse núcleo, também dão uma aula lá, a Adriana, várias pessoas fazem parte desse núcleo. Nós temos também uma conexão com a Federação Espírita da Itália, o grupo de estudos psicológicos em Londres, ou seja, são várias atividades que vão se desenrolando e que partem dessa raiz desse grupo. À medida que a gente foi desenvolvendo esse trabalho, né, surgiu essa necessidade, o Divaldo, junto com a Joana, viu a necessidade da formação desse grupo para divulgar essa estrutura de conhecimento, por ser um conhecimento muito aprofundado. Né? Embora a obra ela passe por ela dá uma pincelada desses conhecimentos. E o nosso trabalho, na grande maioria das vezes, de divulgação, é fazer
esse aprofundamento para quando as pessoas forem ler a obra ou darem os cursos a respeito da obra, nós temos ali dar essa força. No Brasil, a gente também tem um curso lá que é para a formação de coordenadores de curso da Joana. Esse curso está gravado, ele está no canal da Associação Médico Espírita. Todos os professores que estão lá dando aula, tem alguns convidados, mas a maioria é desse núcleo de psicologia e espiritismo, e ele vai auxiliar lá, a gente faz um aprofundamento, tanto que eu acho que é um curso de 1 ano que ele vai pegar temas ali bem específicos da série da Joana. Mas assim, a trajetória é essa, né? E a gente chega hoje aqui com vocês, né? Já trazendo isso é bem importante, porque a ideia do nosso trabalho é justamente formar pessoas, não digo formar, né? Que não é bem essa ideia acadêmica, mas capacitar, preparar, ter uma troca de conhecimentos para que as pessoas também fiquem motivadas de criar esses cursos nas suas casas espíritas. Isso é muito importante porque a proposta da Joana, nessa série psicológica, é que nós tenhamos uma experiência religiosa mais consciente para que nós não repitamos os erros das religiões do passado. Nós temos uma experiência religiosa ao longo dos anos muito automática, muito inconsciente. Então ela era sempre caracterizada por aspectos de luz e sombra. Nós tivemos isso na Inquisição, todas as experiências religiosas em algum nível, elas aparecem nessa luz e nessa sombra. Nas religiões mais antigas a gente tem a magia negra, né? A gente teve o catolicismo com as suas perseguições, tem os movimentos perversos dentro de outra religião que envolvem muito a questão financeira. Então a preocupação dos espíritos é que nós não caiamos nessa sombra, porque ela existe. E ela quer que nós tenhamos uma lucidez, porque ela vai nos visitar, para quando ela acontecer, o nosso movimento religioso não fique sombrio. E nós já estivemos aí recentemente, a gente sabe que é comum, claro, mas nós, dentro da lógica do Evangelho, a questão do escândalo, nós percebemos que em vários pontos o Espiritismo já sofreu médiuns que foram motivo de escândalo, vamos dizer assim, por conta da sombra, na questão da sexualidade, do poder, do dinheiro, e que isso é um tema de todos nós, porque esses médiuns somos nós somos esses médiuns, e isso pode acontecer com qualquer um de nós. E o que ela nos convida é fazer uma reflexão para que nós caminhemos não a partir de um processo automático, como se a religião fosse nos empurrando a partir dessa lógica do pecado. Porque à medida que nós estudamos o Espiritismo, como é muito forte para nós a experiência religiosa de outras encarnações, nós passamos a viver essa experiência religiosa de outras encarnações como um vinho velho em garrafa nova dentro do Espiritismo. Então o nosso antigo demônio é o obsessor, né? Nós ainda mantemos determinados comportamentos, claro que determinadas psíquicas ainda precisam disso, mas essa vinculação aos rituais materiais, que merece todo o seu respeito, mas que isso fala de uma psicologia. Então nós só vamos mudando o símbolo, mas a experiência religiosa ela ainda é ancestral, ela ainda é inconsciente. E a proposta da Joana é fazer com que a nossa experiência saia de uma timidez inconsciente. Ela fala, vocês são deuses, vocês precisam sair dessa timidez e começar a entrar em contato com as potências espirituais de vocês. E não pode ser tímido para fazer isso. Você precisa abrir os ouvidos da alma para ouvir a própria alma, para fazer essa energia acontecer e romper com essa lógica do passado. Essa lógica culpada, neurótica, masoquista, punitiva, uma lógica do pecado, uma relação religiosa a partir de uma lógica do medo. Muitas das religiões do passado tinham uma experiência com Deus, de Deus, a experiência do divino, com a divindade, a partir de um lugar do medo. O medo produziu muita religião. Se nós pegarmos em termos mitológicos, a experiência mitológica dos deuses surge a partir do medo. Eu vou fazer uma oferenda para que esse Deus não acabe com minha colheita, não leve meus filhos. Essa lógica do medo produz a religião. E a Joana ela quer apresentar a proposta de Jesus.
Quando Jesus instaura a subjetividade, ele tira o reino dos céus lá de fora e fala: o reino dos céus está dentro de ti como um estado consciencial. Ele instaura essa realidade psicológica dentro de nós, quando ele traz essa informação, e a Joana resgata isso falando: vocês não precisam ser psicólogos para fazer esse movimento, mas a todo momento é necessário a expansão do conhecimento para que o homem evolua e ele se aproprie disso. Antigamente, nós fazíamos as nossas necessidades fisiológicas, jogávamos os dejetos na rua, no período medieval, na época antiga. E nós precisamos entender o movimento sanitário para que a gente soubesse que a gente tem que escovar os dentes, que a gente tem que tomar banho, que a gente precisa ter saneamento básico, e a gente tem uma estrutura básica. E todos nós hoje sabemos disso, e para nós é automático. Em termos psicológicos, é exatamente a mesma coisa. Nós estamos exatamente no momento que nós precisamos aprender a reconhecer que nós somos seres emocionais. E que não basta se identificar com comportamentos e atos de eu sair da minha casa e entregar uma cesta básica que eu vou para o nosso lar. Não funciona mais assim. Não dá mais. Esse é o modelo antigo. E a gente precisa refletir o que é que essa cesta, o que é que esse movimento, o que é que eu estou no centro, o que é que eu vou fazer palestra, o que é que minha alma quer de mim com esse movimento, por que eu estou aqui? Essa é a pergunta central da existência. Qual é a minha missão? E a nossa meta ao longo da encarnação é cumprir essa missão. E não dá para fazer isso sem reflexão. Então, muitas vezes, as pessoas que veem esse movimento de estudo, inclusive nós temos uma obra do Allan Kardec, Revista de Estudos Psicológicos do Espiritismo. Não, uma revista que ele se dedicou, as obras básicas saem desses estudos. E as pessoas muitas vezes combatem ou geram movimentos paralelos dentro do Espiritismo, ao ponto de já fala que fora da psicologia não há salvação, já começaram até a distorcer a ideia, e não é por aí. Mas o próprio André Luiz, quando apresentou a sua obra, ele sofreu críticas. Porque era muito técnico, era da medicina, ninguém entendia aquilo. Ou seja, mas a gente precisa de tempo para digerir aquilo. Até que chegou ao ponto que vai ficar automático, vai ficar comum. Né? Como é comum hoje a gente falar, se a gente chega em qualquer meio espírita, a gente fala perispírito, psicofonia, psicografia, e ninguém treine por isso. É normal. Ficou normal, não é normal? A gente chegar no centro, receber uma psicografia, ter uma incorporação, todo mundo já conhece isso, ninguém... É normal, é comum, porque é da nossa natureza. E esse movimento psicológico, ele vai para essa vertente. A gente conhecer isso. Hoje, por exemplo, no campo físico, você sabe que você não pode comer muito açúcar, que você pode ficar com diabetes. Você tem que fazer atividade física, isso não é o básico da vida. E o que a Joana está pedindo é esse básico no campo psicológico. É esse básico. O que ela está dizendo, existe um movimento da alma que você precisa saber o básico. Porque senão você vai ser, é como se fosse uma pessoa, o ignorante que ignora a realidade e vai ficar doente. Ou seja, se eu não vivo uma dieta, se eu não me cuido, se eu não me alimento bem, se eu não estudo, se eu não leio livro, se eu não faço universidade, eu vou ter desadaptações no campo material. E ela vem trazer isso. No campo emocional é da mesma forma. Eu preciso dar nome às minhas emoções, eu preciso conhecer o movimento da minha alma. Quando eu estou com uma dor de cabeça, uma enxaqueca, eu sei que ou pode ser alguma coisa que está afetando temporariamente, ou pode ser até um tumor. Pode chegar a isso. E ela quer que a gente faça esse olhar na alma. Quando que eu estou neurotizando? Quando que eu estou, não necessariamente com essas palavras técnicas, mas o que está acontecendo comigo? Né? Que eu estou muito exaltado, ou que eu estou embotado demais, o que é timidez para mim? O que é o medo? Será que eu sou uma pessoa medrosa? Quais são os meus traumas, quais são os meus problemas, o que é que os meus pais causaram para mim? E isso exige reflexão. Para isso eu preciso ter um conhecimento básico para me movimentar. E é isso que ela quer. É isso que ela propõe. Isso vai dar uma lucidez de liberdade de escolha para viver. E cada vez mais o indivíduo vai ganhar livre-arbítrio a partir dessa realidade. E à medida que o indivíduo vai fazendo esse movimento, ele vai ganhando, ele vai fazendo acontecer o seu Cristo interior, a sua realidade interior. Ele vai ficando com a saúde física e emocional, porque a saúde física vai ser decorrência também dessa saúde emocional.
Então a nossa proposta no nosso seminário de hoje é a gente ter esse despertar da consciência, passando pelos aspectos mediúnicos, passando por como funcionam essas leis da alma, que estão extremamente iniciantes em termos de ciência. A psicologia, a psiquiatria é algo muito novo ainda. Agora tudo vai sendo derrubado, construído. É uma ciência muito nova. E o Espiritismo tem a sua psicologia. A Joana costuma falar que a psicologia proposta espírita, o diálogo psicológico espírita, é a síntese de todas as escolas da psicologia. Porque dentro da psicologia a gente tem um problema. É como se fosse saindo estudos, teorias, e surgem como se fossem clãs, seitas. E aquela ideia que surge, agora a alma é isso. Aí tudo que o outro fala, não, a gente não concorda, isso não serve, forma meio que uma seita, um clã, que combate a ideia do outro. Só que cada um fala uma verdade de um todo universal. E a Joana fala assim, essa leitura que o behaviorismo faz, ela é real, o condicionamento está aí, mas a criatura não é só condicionamento. O que o Jung vai falar a respeito da alma é isso, tem a realidade do inconsciente coletivo, a sombra, mas a gente tem a reencarnação também. Então eles acertaram, mas foram incompletos, diz ela, porque cada um trouxe um pedaço dessa realidade da alma. Então o Espiritismo pega essa realidade e fala, isso aqui tem um discurso que é compatível com a realidade da imortalidade, isso aqui é um discurso que é compatível, e ela vai colocando isso na obra dela e vai explicando. É tanto que se você for ler a obra do André Luiz, você lê a obra da Joana e vários outros teóricos, os mentores da Ivone Pereira têm livros bastante interessantes a respeito disso, eles vão desenhando uma psicologia espírita, eles vão explicando. Isso para a mediunidade, para o exercício da mediunidade, é excelente, é fundamental, para que a gente possa entender os mecanismos da alma e a gente possa filtrar o fenômeno mediúnico com mais responsabilidade, com mais clareza, com um olhar mais profundo. Mas enfim, a partir dessa lógica que eu queria começar a conversar para a gente poder entender essas leis da alma, né? Eu sei que a letra ficou pequena, né? Mas eu vou lendo para vocês aqui, depois eu vou passar os slides para que ele possa inserir no vídeo e o pessoal depois pode resgatar essas imagens aí. Eu começo trazendo uma fala do André Luiz, para a gente poder começar a entender esse movimento da alma, que ele coloca no seu Evolução em Dois Mundos. Né? Esse é um livro riquíssimo, um livro profundo, um livro que traz o processo de desenvolvimento da alma, e ele vai trazendo em todos os aspectos, tanto no nível fisiológico quanto no nível psicológico, as conquistas da alma nesse sentido. E ele fala aqui, que na retaguarda do transformismo, o que quer dizer isso? Que no passado, no início de tudo, a criatura passou e ainda passa por processos de transformação, de metamorfose, dentro dos mesmos estágios e para estágios de evolução diferentes. Ou seja, a gente pode falar de um desenvolvimento numa mesma faixa, e quando eu mudo de faixa eu falo em evolução. É como se eu andasse aqui nesse caminho do palco, eu posso me desenvolver aqui em certas questões, mas continuar no nível do quadro. Agora, de repente, se eu pulo para um degrau maior, eu não só me desenvolvo, mas eu também evoluo. Eu faço um processo ali que eu mudo de uma faixa. Então, eu posso ter metamorfoses aqui, transformações, que vão me fazer evoluir. Ou seja, eu desenvolvo e evoluo nesse processo. Então, ele está dizendo que nós estamos em constante transformismo, em constante metamorfose. E ele vai dizendo que essa energia, a gente costuma ter um termo dentro da psicologia analítica que a gente fala assim, a libido, quando eu digo libido, a energia espiritual, ela em qualidade, em termos de atributo, ela é teleológica. O que isso quer dizer? Ela tem um alvo, ela tem uma finalidade. A energia espiritual, a libido, ela quer alcançar um alvo. Qual é o nosso alvo primordial que essa energia espiritual ela quer alcançar? Jesus. Ela quer se tornar a imagem de Jesus, que foi o ser mais completo e que realizou essa energia. Ou seja, é um movimento no qual essa libido começa num estágio muito inicial e ela vai tentar alcançar a imagem de Cristo num movimento reencarnatório constante. Ela quer alcançar esse alvo.
E ela começa aqui nesse nível automático. Ela vai ser regida pelas leis naturais que está lá no Livro dos Espíritos. Lembra disso? Daquelas leis naturais que tem lá no Livro dos Espíritos. Ou seja, são leis e processos automáticos que vão empurrando a gente sem a gente refletir. O que a proposta da Joana fala? Já deu, essa lei ela vai continuar a funcionar, só que eu quero que vocês agora se relacionem com ela de maneira consciente, para que vocês comecem a usar esse automatismo no próprio favor. Porque o automatismo, ele fica me gerando sofrimento. Se eu sei usar ele, eu posso gerar um automatismo dentro de mim para eu ser feliz. É tanto que é tão difícil vencer uma tendência, uma má inclinação, porque está automático, ficou condicionado. Mas se eu me condiciono a amar, quando a vida começar a me perturbar, eu estou lá naquela posição de Jesus. Lembra de Jesus na frente de Pilatos? Ele era inamovível. Você vê que em nenhum momento da morte de Jesus ele entrou em desespero. Nenhum momento. Sempre sereno, ele respondia a tudo. Ele sentiu a tristeza da dor, né, que ele estava conectado aí com o corpo físico, que a gente estava fazendo com ele. E ele sabia que aquele processo ia gerar uma sombra para a humanidade, porque todos nós carregamos a culpa da morte de Jesus no inconsciente coletivo. Isso tem um efeito sobre nós hoje. E a partir dessa realidade, ele respondia a tudo, ele sereno, na cruz, ele consolou a mãe, consolou João, que estava ali aos pés dele, consolou a mãe de Dimas, né, que era o bandoleiro que estava ali do lado. E ele, numa posição de dor, ele sempre manteve a lucidez. Mas ele sabia, porque a psique ela tem uma lei, que se eu tenho uma emoção muito forte, ela gera o que a gente chama de trauma, desequilíbrio. E ele sabia que se ele se desequilibrasse na crucificação, embora fosse algo muito grande, ele ia ficar traumatizado. Então ele experimenta aquela morte, não virou um trauma para ele, porque ele estava sempre sereno. É tanto que ele fala: não resistir ao mal que te atravessa, que vem até você, porque quando eu luto contra o mal gera um trauma. Nessa luta de eu não quero mal, eu não posso, essa coisa de entrar em desespero, essa luta é entrar em desespero para que o mal não me tome. E ele sabia disso. Então ele estava num lugar extremamente pesado, sofrido, e manteve a serenidade para que ele não gerasse um trauma para ele. Porque quantas mortes a gente não teve nas reencarnações que são traumas hoje para a gente? De ser enterrado vivo, de ser assassinado, de morrer afogado, e que hoje volta, de ser violentado, de morrer em guerra. E a gente, no desespero, faz um núcleo energético muito forte naquela morte, e ela volta hoje para bater na nossa porta, com medo de coisas, gera sintomas, sai no corpo físico, não é assim. Ou seja, Jesus sabia que essa é uma lei. A alma se organiza a partir de núcleos energéticos que podem virar trauma. Então ele falou: se eu me manter sereno, esse mal vai me atravessar, e eu vou voltar em paz para o reino dos céus, que é o meu lugar, porque o meu mundo não é desse mundo. Então ele se manteve, ele deixou o mal atravessar a sombra que nós arremessamos nele, porque ele sabia também que aquilo ia ter uma consequência psicológica. Então esse processo teleológico, ou seja, é um alvo, é uma finalidade, ele contrapõe um processo que é natural da ciência, que é o processo lógico-causal, que é o A que gera B. Eu tenho 1 mais 1 que vai gerar um 2. A alma funciona assim? Também funciona. Ela funciona assim, ela parte dessa lógica causal. Mas ela não explica tudo. E a lógica da finalidade, qual é o fim da energia, é diferente. Ou seja, eu não preciso saber o que está gerando, mas eu posso olhar onde que essa energia quer ir, para onde que ela vai, e eu tentar abrir campo para ela ir, para eu poder acontecer. Ah, Daniel, mas de onde está vindo esse impulso? Não é importante eu saber as minhas outras vidas. O que é importante é que agora eu tenho um trauma que eu não consigo me aproximar de uma piscina. Para onde essa energia quer ir? O que está acontecendo? O que ela está se apresentando? Ela quer alcançar um alvo, ela quer se liberar, ela quer ficar mais simbólica, ela quer ir para um lugar mais psicológico. Ela está somatizando demais, está virando câncer, está virando ansiedade, está virando doença. Eu preciso colocar essa energia no nível mais sutil. Ou seja, eu tenho uma lógica de que A gera B, e tem uma lógica do alvo, uma lógica da finalidade, da teleologia da energia, onde que ela vai alcançar.
E a gente pode trabalhar nesses dois níveis aí de entendimento. A ciência, ela gosta muito de trabalhar nessa lógica de eu preciso saber uma causa, explicar toda essa causa para poder resolver esse problema. Dá para fazer isso? Dá. Mas nem todo mundo se cura com isso. Se a gente pegar todo mundo que está aqui nesse salão e for mexer na encarnação de todo mundo e falar, ó, você foi isso, você foi aquilo, você fez isso, você sofre hoje uma doença por conta disso, você tem um filho e tal por conta disso, isso vai resolver o problema de vocês? Só vai explicar. Se você vai chegar lá em casa, o filho que está te dando problema vai continuar dando problema. O câncer que já se coagulou no corpo físico não vai sarar, porque já está lá. Então, já está tudo aí e eu preciso entender o que é que essa doença, o que é que esse problema e também a virtude está querendo. Então, eu preciso entender que tem uma energia querendo passar de um lugar mais sombrio para um lugar mais luminoso. Faz sentido isso para vocês? Então, dentro dessa realidade, o André Luiz traz, olha o que ele fala, ele explica isso no livro. Na retaguarda das transformações, do transformismo, o reflexo precede o instinto, ou seja, a energia começa automática. No reflexo, o médico, né, vai dizer melhor, né, bate e o joelho sobe, é o reflexo. Se eu pego uma luz e coloco aqui na pupila, o reflexo da pupila ela vai começar a trabalhar, é automático. Então o reflexo precede o instinto. Olha para onde a energia ela passa pelo reflexo e ela vai montar para acontecer numa estrutura instintiva, que já é outra mudança, é a mesma energia, só que ela está caminhando num processo que a gente chama de psificação, ela está se tornando mais psicológica, ou seja, ela está espiritualizando, ela está no nível do corpo e ela quer ir para um nível espiritual, ela faz uma caminhada, André Luiz fala. A energia ela começa no reflexo, aí ela começa a ganhar mais campo na estrutura instintiva, que a gente vai entender isso melhor, tanto quanto o instinto vai começar a gerar o processo de uma atividade refletida. Vai gerar um reflexo, vai gerar uma reflexão, eu vou começar a pensar a vida. Como que a gente pode entender isso? Imagina agora que eu peço para vocês assim, pensa num homem. Aí você vai, vou mentalizar aqui a ideia, vou fantasiar a imagem de um homem. Na hora que você faz isso, você está fazendo reflexão. Porque o que você está fazendo? É como se você tivesse uma bacia de energia. Aí você pega, não, eu vou fazer um molde, vou pegar essa energia e vou construir a imagem de um homem. Aí você vai lá e faz um homem. Só que essa energia é minha mesmo. Ou seja, aquele homem que eu fantasiei é meu reflexo. Ele é minha energia. É um reflexo mesmo. Então tudo que eu fantasio é um reflexo. Se eu pedir para você, pensa numa flor, aí você vai refletir através da fantasia e vai pensar numa flor. Você pega a sua energia e faz a flor e você olha para ela. É como se você estivesse na frente do espelho, porque a energia é sua. É um reflexo. Faz sentido isso para vocês? Então a gente começa a surgir um observador interno, que é esse eu encarnado, tem um observador. E ele consegue ver os próprios reflexos através das fantasias, do que ele produz. Ele faz a mesa, ele faz o projetor, ele faz o computador e fala, esse computador um dia foi uma ideia dentro de mim. Essa garrafa d'água, alguém pensou ela, alguém pensou essa cadeira que está aí. Ou seja, é o reflexo materializado da minha energia que está aí. É tanto que na psicologia a gente usa a arte-terapia, para a gente tentar materializar os reflexos da pessoa que estão adoecendo ela num desenho. A gente fala aí, o que você está sentindo? Depressão. Eu estou com depressão. Faz um desenho que represente a sua depressão. Aí ela vai pegar a depressão, a energia lá na bacia da depressão e vai fazer um desenho. Agora olha para a tua depressão, tu vai ver o que é que está te deprimindo aí. O que é? Como é que é essa depressão? É um negócio preto, fedorento, pesado, chumbo, e que eu sinto como se fosse dar até dor no corpo, eu sinto a dor nas costas. Olha a energia. O que ela está fazendo? Ela está materializando uma energia espiritual ali no desenho. Aí você pega essa argila aí e faz um desenho da tua ansiedade. Fecha o olho, deixa a mão mexer. Ela vai lá e faz, olha aí para a tua ansiedade agora. O que o inconsciente fez aí? Aí você mostra aqui. Então a pessoa ela começa a se reconhecer. O tratamento é gerar reflexos. Reflexo, a pessoa vai ter que olhar para o próprio reflexo. O psicólogo é isso, é um grande espelho. A pessoa arremessa no psicólogo os reflexos dela, porque aí você é pai, você é mãe, você é amante, você é o obsessor, você é o chefe, você é o que, você é tudo.
E quando a pessoa joga o reflexo em você, você vai e devolve para ela. Aqui é a tua imagem, sai do lugar e mostra para ela. Olha a partir de que lugar você está se relacionando comigo. Aí você mostra o reflexo. Ou seja, o que está causando um problema em você é a imagem do seu pai, é a imagem da sua mãe dentro de você que foi instalada. Então, essa reflexão, essa capacidade de olhar, exige um observador, que é o eu encarnado, esse eu que está aqui, que tem um nome, é o Daniel, é o Paulo, o pai até tem um nome para esse eu. A gente pergunta assim, qual é a tua religião? A gente fala assim, eu sou espírita, eu sou médico, eu sou professor. O eu está sempre lá, esse núcleo. Então, à medida que esse eu olha a si mesmo, ele vai começar a entender, nossa, eu preciso integrar essa energia. Então ele fala isso, ó, que a energia ela vai se movimentando, chega na atividade refletida, que é a base da inteligência, que aí abre um leque gigante. A gente tem a inteligência emocional, inteligência motora, tem uma série de tipos de inteligência, que não é o caso, a gente não vai ficar aprofundando isso aqui. A inteligência é seguida pela razão, são todas funções psíquicas. Você vê que sai do corpo e vai virando psicologia? Percebe que o reflexo de ser automático, do olho mexer, do estômago funcionar, dos músculos estar lá, você está respirando, pensando, seu coração está batendo de maneira automática e você não está nem pensando nisso. À medida que essa energia espiritual, que a gente pode entender ela como o amor querendo se realizar, a gente tem lá no Evangelho segundo o Espiritismo, o amor reúne em seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. Vai chegando no nível do anjo. Ou seja, quando ele cai numa estrutura automática, o amor gera um reflexo. É como se fosse uma turbina. Como que a gente constrói uma hidrelétrica? A gente tem um rio natural que ele está correndo. O Jung fala bem disso. Quando a gente fala, eu preciso gerar um produto dessa água que está funcionando aqui, eu vou criar um símbolo para ela poder atravessar. Ou seja, eu vou criar uma turbina para quando ela atravessar vai me gerar uma energia. Imagina que cada coisa dessa aqui passou por uma turbina. Né? Então, por exemplo, quando o amor cai no corpo físico, ou na estrutura do perispírito que já está lá formando, é igual a uma usina. Quando a água passa na turbina, sai a energia elétrica e vem para a nossa casa. Não é assim? Aqui, quando o amor passa pela estrutura que já foi construída de automatismo, é como se fosse uma turbina. Aí ele gera um reflexo. Aí quando ele vai passando por uma estrutura mais psicológica, aí o resultado é gerar o instinto. Aí mais psicológico vai gerando a inteligência. Ou seja, é um efeito de um conjunto, de um sistema que vai gerando um movimento do amor dentro da nossa psique, que é o amor. É tanto que a gente vai ver esse movimento aqui que a Joana está trazendo. A Joana e outros autores espirituais. Ou seja, é uma lei. A gente começa a entender que a lei quer que a gente caminhe na direção do anjo. Mas não é esse anjo piegas das nossas fantasias, um anjo paradinho lá no céu. Não é isso. É servir a partir de uma lógica de autoconsciência profunda das leis universais, e a partir dessa autoconsciência eu vou poder impregnar a vida dos meus sentimentos, que no caso é o amor. Então tudo em mim se torna criação. Aí eu vou passar não mais a criar uma cadeira, uma mesa, um computador. Eu vou passar a inspirar pessoas para fazer isso, que eu já vou estar num nível maior, então eu vou mandar as intuições para as pessoas evoluírem e vou criar a casa dessas pessoas, que é o planeta, que essas pessoas vão viver, que é no caso de Jesus. Então, através das minhas formas, pensamento, de todas as minhas energias, que agora eu sou dono delas, eu me apropriei delas, eu vou fazer os vírus, animais, bactérias, eu vou criar um planeta, porque aquilo, tudo que existe nesse planeta, algum espírito pensou. Foi a fantasia de algum espírito. Os animais, a estrutura celular. Então, é um processo criativo. Evoluir é a criação. E ele passa por esse processo, ou seja, a lei ela é automática nos primeiros níveis de desenvolvimento. À medida que a gente vai se desenvolvendo, a lei vai se realizando em nós, nos empurrando. Então isso se dá à custa de muito sofrimento, porque a lei é automática. Então, enquanto a gente não olha para essa lei e a gente não aprende como um surfista a entender a maré, né, essa maré
para saber navegar e ter a técnica, porque ninguém parou o oceano. A gente não vai parar o mar. Mas se eu souber navegar nele, eu vou também. Então, à medida que eu aprendo isso, eu aprendo entendendo a lei. Como é que hoje está bom, a maré está boa, como é que está? Eu preciso navegar. E se ela não tiver, o que é que eu posso fazer para poder mudar isso, para poder me adaptar a essa realidade? Como é que é as águas do meu inconsciente? Como é que elas são? Elas são agitadas, eu sou uma pessoa calma, né? Eu sou turbilhonado, eu sou uma pessoa de ondas fortes. Então, eu preciso olhar isso para cuidar dessa minha realidade. E cada vez mais aceitando isso. À medida que nós vamos evoluindo no nosso processo evolutivo, esse movimento do amor dentro de nós, essa energia que vai caminhando para tentar se realizar no nível mais crístico, ela precisa inicialmente pegar processos para aprender com a natureza, porque a natureza nada mais é do que reflexos de fantasias, de processos de espíritos evoluídos, que já funcionam naquela faixa. E a alma, ela olha para aquilo e fala, nossa, eu preciso aprender isso. Aí ela pega, eu preciso aprender isso aqui. Então ela olha para a natureza para construir o reflexo, para construir o instinto, para construir o automatismo, e ela vai aprendendo com a natureza. O pessoal da física, né, os pensadores da física, hoje eles têm o conhecimento de que não sabem explicar como isso acontece, mas que se você pegar duas partículas, dois átomos ali, e aproximar essas duas partículas e deixar um tempo juntas, e depois você separa a de infinito, elas podem ir para onde quiser. A de infinito segue, toca ali na velocidade da luz, elas vão embora. Depois delas terem passado um tempo juntos, se a partícula A mexe, a B faz a mesma coisa. Não interessa onde ela está. Não interessa. A física explica isso. Agora você imagina que essa partícula A é o seu pai e você é a partícula B. E você passou metade da sua vida do lado do seu pai e da sua mãe. Ou seja, você vai captar a vibração deles, a energia deles. Você pode começar a copiar eles, viver a vida deles. Não é possível isso? E isso não é bom, porque os nossos pais também são cheios de conflitos como nós. E se a gente for viver a lógica deles, a nossa personalidade não vai acontecer, porque o amor precisa de um curso próprio para gerar uma individualidade. E como todos nós temos uma finalidade no universo que a gente precisa alcançar, porque a gente vai servir a Deus dentro da obra da criação, e cada um de nós tem um propósito dentro dessa obra da criação, eu não vou conseguir cumprir isso, porque eu não vou estar servindo a Deus, eu vou estar servindo a lógica dos meus pais. Então eu vou começar a ficar doente para me indicar, ou ficar doente, ou ter algum conflito, ou ter algum sintoma, para me indicar que minha personalidade está sendo sufocada por alguma energia aí. Eu vou ter que olhar para isso. Ou seja, no início, o que é que a alma fazia? O que é que o espírito fazia? Ele se aproximava da energia da natureza e pegava aquela tendência e instalava dentro dele. Então ele foi se aproximando de cada instância da natureza e por imantação ele foi pegando as formas dinâmicas da natureza. Então eu tenho em mim os vegetais, os animais, toda a herança da humanidade existe dentro de mim. Ou seja, todos nós percorremos a história da humanidade dentro da nossa própria alma. Está lá, nós estamos conectados. É como se você quer imaginar, todo mundo aqui já assistiu o Avatar, está até para sair aí. Eles são conectados com a natureza. É tanto que nós temos um processo de cura da homeopatia, por exemplo, trabalha essa energia. É como se a energia fizesse um movimento e a gente vai buscar na natureza um remédio para aquele processo, porque nós somos a natureza. Nós somos uma força da natureza. Só que nós não estamos mais no nível do automatismo. E é isso que a Joana está falando. Nós, né, na condição de espíritos em desenvolvimento, já está na hora de assumir esse lugar reflexivo, de livre-arbítrio, para que essas forças automáticas passem a ser processos dirigidos. Então nós passamos por essas experiências e vamos assimilando essas formas dinâmicas. Então vamos imaginar, né, que nós precisamos subir uma escada de energia. A energia está aqui, ela começa
a energia ela começa a acontecer aqui, né? Vamos pensar assim nessa energia universal que é o amor. E ela quer começar a acontecer, e ela olha para cá, ela começa a correr em termos espirituais, né? Ela quer acontecer como um fluxo, ela quer acontecer, e ela olha para isso e fala: eu não tenho nenhuma ferramenta para começar a acontecer, eu vou ter que começar a construir minha caixa de ferramenta. Aí a primeira coisa que ela faz é o automatismo, né, que a gente já conhece. É esse automatismo que a gente já conhece, que ela pega na natureza. Aí ela vai construindo, isso é o amor. Então ela vai buscando em várias áreas da natureza para construir essa caixa de turbinas para esse amor poder acontecer. Então ela vai copiando, vai pegando esses reflexos, inicialmente no nível reflexo. Então passa muito pelo ritmo. Se você olhar, tudo na vida tem um ritmo. Você já observou isso? O sol, a lua, a maré, a fome, né? Estou com comida, estou com fome, tem um fluxo. Então essa fase é muito de assimilar esse ritmo. É um inconsciente ritmo, porque está tudo sem ritmo. Está lá, é uma água parada, e agora eu preciso desenvolver o ritmo. Então eu olho o céu, é por isso que a gente tem esses ciclos. Ela olha as estrelas, olha a natureza, ela vai copiar: nossa, eu preciso desse ciclo, eu preciso de um metabolismo. Então vai criando um ritmo, vai organizando. Percebe que é um processo de organização? Então ele acontece no nível ali psicoespiritual, ele vai acontecendo no soma, né, até para gerar um modelo para o corpo funcionar. Então ele vai buscando todas aquelas ideias, e tudo isso impulsionado por essa energia que quer acontecer. Então vai gerando ritmo, vai gerando todos os ritmos, né? Hoje a gente tem, você pensa no estômago, né? Uma usina que tritura comida a vida inteira, e ele tem um ritmo. Imagina o tempo inteiro igual uma fornalha, você joga lá queijo, joga lá queijo, joga lá queima, ele vai queimando aquilo e tudo aquilo vai acontecendo. É o estômago. Se já parou para pensar a quantidade de batimentos cardíacos que uma encarnação, né? Desde a hora que você está lá no ventre da sua mãe até o dia que seu coração para, é um ritmo. Isso é tanto que se esse coração sai do ritmo, adoece. É ou não é assim? Ou seja, a vida tem um biorritmo. Essa gênese bíblica é também a gênese psíquica. Na realidade, ela é um símbolo da gênese psíquica. E a cada encarnação a gente atualiza essa gênese. A gente passa por ela de novo. Tem gente que não passa, fica nela. Fica ali no nível mítico da vida. Você vai sendo empurrado. Mas outras pessoas conseguem transcender e fazer a personalidade acontecer. Mas a cada encarnação a gente atualiza essa gênese. A gente percorre o caminho da humanidade a cada encarnação que a gente precisa retomar. Então ele começa assim, né? Escuro, úmido, buscando ritmo, buscando organizar. Ele quer acontecer o amor, ele quer fazer acontecer. Então isso ele vai fazer buscando ritmo. Ele vai começar a funcionar na atração do mineral, né? A gente até tem algumas terapias alternativas que usam os minerais, né? As pedras, né? Elas têm um poder curador, porque vai na essência, né? Então tem esfrega a pedra e você sente uma mudança até espiritual. Né? Tem ali. Essa conquista ela se deu na nossa relação com o mineral. Essa atração. Para fazer a pedra, eu preciso de uma dinâmica atrativa para que a pedra seja pedra. Aí a alma olha para eles e fala assim: nossa, para eu ser algo, eu também preciso dessa lei dentro de mim, eu vou ativar ela. Ou seja, em termos de realização, essa energia ela está latente em nós. Ela está dormindo em nós e a natureza ativa ela, vai ativar ela. À medida que ele avança, nós experimentamos ali no vegetal a sensação, né? Então o vegetal, e aí eu já tenho até uma experiência divina ali no vegetal. Porque a Joana fala que hoje a nossa necessidade de Deus aparece no vegetal como a necessidade do sol. A gente tem um heliotropismo na planta e no ser humano como nós temos um deutropismo, que é essa necessidade desse Deus que nos encanta e nos vitaliza. Para a planta, se a planta poder acontecer, ela precisa adorar esse sol. Ela precisa ser atravessada por esse sol. Ela precisa seguir o movimento do sol. Ela precisa movimentar as energias a partir do sol. Hoje, esse mesmo movimento do vegetal em nós, essa necessidade desse sol Deus, esse Deus solar, esse Deus que nos nutre, nos alimenta, que faz o ritmo, o metabolismo da vida. Hoje não tem amor, perde o ritmo. E isso vai gerando esse processo.
Então, a gente aprende no nível psicossomático para depois ficar num nível mais profundo, né? A partir dessa realidade, esse mesmo amor ele segue para um processo que já a gente já vai começar a falar aqui de uma psificação, no sentido de começar a gerar uma psicologia. É no momento em que essa energia ela começa a fluir para o instinto. É quando ela chega nesse nível, eu já posso começar a falar de uma psicologia, de algo. O que é o instinto? É uma lei. Né? O instinto é uma lei. Então ela faz a ave, ela sabe que vai ficar frio, então ela pega, se junta e vai, foge, vai para um lugar quente. Quem ensinou isso para ela? É o automatismo, é a lei. Tem espíritos superiores coordenando esse processo. Então vira uma lei. Então a gente tem um jogo de barro, constrói a casa, ele sabe exatamente onde vai vir o vento frio, faz a casa com a porta do lado oposto, para que ele possa se proteger, cuidar da prole ali e tal. Então a gente tem esse comando que já é uma psicologia, o instinto ele já é uma psicologia. Então já começa ali a gente sair desse processo, né, esse processo instintivo, essa natureza, ela começa a gerar uma psicologia que ela vai começar a fazer, através desses processos, ela está muito ligada à manutenção da encarnação. Então ela não erra, porque ela tem que manter ela tem que fazer a encarnação ocorrer. Ou seja, você não vê suicídio entre animais, né? Não se fala isso, né? Que um animal suicidou, porque o instinto não deixa. Ou seja, o instinto ele não extravasa para você ter uma liberdade. Ele é um programa que vai te coordenando e ele não erra. Ele não erra. E ele está dentro de nós. É tanto que se a gente souber escutar a intuição, o instinto, ele não erra, porque a alma não erra. Então a gente vai tomar decisões na base de algumas naturezas, não instintivo, automático e inconsciente, mas já no nível mais reflexivo. Então quando eu pego animais desse nível, do nível animal, eu já falo de uma psicologia gregária que quer dar em grupo, né, para se proteger, já falo de estratégias de alimentação, e tem uma força que vem ciclicamente e gera a fase de reprodução para a manutenção daquela espécie. Eu tenho a transferência daquelas informações espirituais para a próxima geração, para que isso não seja resetado e eu tenho que começar tudo de novo. Então o instinto ele vai proporcionando essa psicologia, mas essa é uma música de uma nota só. A meta dele, qual é o alvo do amor nessa fase? Garantir a encarnação. É tanto que não tem muito apego, não é todas as raças de animal que a gente vê um apego, por exemplo, a cria, né? Se você tem um macaco e aquela macaca tem um filhote, à medida que esse filhote vai crescendo, depois se você tirar ela dali, você não vai ver ela, muitas vezes, as noites sem dormir porque o filho sumiu. Não vai acontecer isso. Às vezes, se morrer alguém dentro do clã, ali, dos animais, dentro daquela tribo, daquele coletivo dos animais, se aquela pessoa, aquele animal não tinha um papel de caçar, então não vão nem sentir falta, não tem essa ligação, porque é muito biológico, ainda está muito ligado a esse processo, mas já tem uma psicologia. Aí a gente começa a ver dentro já do espectro animal os apegos, a gente já vê um cão diferente, o papagaio, né, que é eu chamo de louro, né, o louro fala que alguns pesquisadores falam que o papagaio ele tem quase uma personalidade de uma criança de 4, 5 anos. Ou seja, você já vê a energia já psicologizando. Ele já consegue verbalizar, né? A gente fala, ele repete. Minha mãe gostava muito desse tipo de ave, né? Aí eu lembro que eu acordava de manhã, na época eu era adolescente, morava com ela, e ela criava um papagaio desse na cozinha. Aí quando você acorda, ela ainda está assim, eu falava, benção mãe, ele me imitava, eu sou mãe. E acordava de manhã com a voz rouca, né? E ele fazia igualzinho. Aí eu atendi o telefone, na época ainda tinha telefone fixo, né? A gente usava, falava alô, ele falava bem, ele mudava o tom da voz. Ou seja, já tem uma psicologia. Tem uma psicologia. Ele ficava emburrado, se não desse ele ficava nervoso, picava a comida dele na hora, ou seja, tem uma personalidade. Depois minha mãe passou para os cachorros. E cada cachorro tinha uma personalidade.
Aí tinha um mais agressivo, tinha outro que era mais carinhoso, outro que era mais... Ou seja, vai evoluindo, essa energia acontecendo. Então você volta de viagem, quando volta o cachorro faz uma festa, se você sai ele sente sua falta, mas ainda é muito um instinto ali que está muito inicial, não é uma coisa elaborada. Eu não posso falar de um amor no nível nosso, né? Que é um amor que a gente também está construindo ao longo da vida. Mas é uma psicologia que ela está acontecendo dentro de um espectro que passa muito para a manutenção da reencarnação, e ela vai afrouxando lentamente, as amarras biológicas se afrouxam para a psicologia acontecer. É como se, à medida que na natureza eu como, eu caço, eu mato, mas não estoco aquilo, que eu não tenho estoque de comida, eu me reproduzo exatamente no momento em que o meu corpo pede para poder prolongar o meu filo, a minha realidade enquanto animal. Eu mato na medida certa para equilibrar o sistema, né? Então eu caço, ou na condição de animal, eu caço na condição de animal na medida certa, ou seja, tudo na medida de Deus. Não é assim? A gente não vê excessos na natureza. É tudo conectado e é tudo transparente. Aí de repente a biologia começa a afrouxar. Essa psicologia, o comando da lei, porque precisa afrouxar, porque até então eu não sou livre, eu estou em um comando. É uma psicologia ainda muito instintiva. À medida que a biologia se afrouxa, aquela comida que eu comia na medida certa começa a virar gula. Eu vou numa mesa, eu estou satisfeito, mas eu quero comer com prazer. A psicologia está ali. A sexualidade que eu me reproduzia só para isso, agora não, agora ela vai ser também para eu gozar, para eu tocar, para eu me conectar, para eu sentir os cheiros, ela já vai ficar psicológica. É tanto que ela vai virando até os fetiches, que até se distancia da sexualidade. Tem gente que cria fetiches, fantasias sexuais tão elaboradas que você, cadê o sexo aí? Não tem mais sexo. A pessoa está, ou ela está numa violência, ou ela está em algum tipo de comportamento do fetiche, onde o ato sexual em si nem está mais presente lá. Ela tem um gozo num ato que ela representa para ela como sexual, fantasia de outro ponto. Isso quer dizer o quê? Que a biologia afrouxou. Então eu tenho a gula, eu tenho a inveja, eu tenho o ódio, né? Não é mais a agressividade da proteção, estão querendo me atacar. Eu ataco ou fujo, não é o medo de eu poder defender esse corpo que não pode morrer. Eu tenho que lutar para esse corpo sobreviver. Não, agora se você mexer comigo, eu vou fazer uma vingança para você. Começa a aparecer. Então, o que isso é sinal? De que tem uma psicologia que não, uma biologia que não controla mais a energia espiritual no nível psicológico. É tanto que o corpo não define a minha tendência de sexualidade, a minha escolha de relacionamento, ele não define. O genital, a minha estrutura física é naturalmente organizada no que nós chamamos de masculino e feminino, não define. Se eu quiser me relacionar com outro homem, com outra mulher, eu posso fazer isso, porque é a minha psicologia que define isso, não é mais a biologia. Faz sentido isso para vocês? Esse processo de psicologia a gente chama de psificação, ou seja, é uma psicologização, é a energia que está, ou seja, em termos espirituais, é uma energia que está saindo de um ambiente muito físico, muito automático, e está começando a ganhar livre-arbítrio e está ficando mais espiritual. Ela está caminhando na direção de Jesus. Então ela passa por isso aqui. Então vai formando um espectro aqui, onde eu tenho essa energia, aqui um instinto muito automático dentro dessa realidade. Então essa psificação ela vai acontecendo ao longo de toda a nossa trajetória evolutiva. Porque a Joana fala assim, ó, isso a gente vai ver aqui, claro, vou aprofundar isso aqui com vocês. Ela tem capítulos, né, que ela coloca na obra, que ela fala assim, ela vai falar sobre a humanidade na condição de ser humano. O que ela fala? Tem pessoas encarnadas que não são seres humanos, eles estão mais perto do animal do que ser humano em si. Ela vai dizer isso. Ou seja, ela vai falar, ó, você precisa olhar isso, porque tu vive como um animal, tu come, dorme, tu vai para o teu trabalho, pratica sexo, paga tuas contas e vai dormir. Ela fala, isso é um animal. Não tem prece, não tem oração, não tem o diálogo energético com a vida.
Se eu estou de estômago cheio, minha sexualidade está satisfeita e as contas estão pagas, a vida é isso aqui. Ela fala, isso aí está mais perto do animal, do homem animal, do que do homem espiritual. Ela fala, se você viver assim vai ter consequência. É como se fosse um Éden ali, inconsciente, que o indivíduo se movimenta sem qualquer reflexão. E quando a vida traz a dor para esse tipo de consciência, ela é muito experimentada na revolta. O que aconteceu isso comigo? Eu sou uma vítima do divino, né? Não tem reflexão. Nos níveis mais elevados, que já faz uma leitura simbólica da vida, nossa, o que é essa doença, o que essa dor está me visitando, o que eu preciso melhorar, que eu estou passando por isso. Não é revoltoso. Eu não falo a partir de um lugar de vítima. Me pegaram, essa dor aconteceu comigo que Deus errou. Não é por aí. Então, nessa fase, o homem moderno é também um homem animal. É um homem horizontal, que vive nesse nível. E entender isso aqui, eu preciso olhar para trás para a minha origem, para que eu não fique preso nessa origem. Começando, a gente está aqui movimentando, entendendo a movimentação dessa energia, e a gente percebe o quê? Agora eu compreendo que tem uma energia que quer acontecer. E eu preciso dar o máximo de recursos para ela, para que minha personalidade aconteça. Se eu tiver uma vida psicológica pobre, ela não vai acontecer, porque vai ser uma caixa de ferramenta pobre. Agora, se, por exemplo, eu leio vários livros, eu vou fazer o seguinte, eu vou desenvolver uma espiritualidade, porque ali também é uma ferramenta para a minha espiritualidade acontecer, para essa não acontecer. Então eu vou ter uma religião, eu vou me relacionar com Deus, eu vou pagar minhas contas, mas eu também tenho que ir para o centro, eu preciso pensar a minha vida, eu vou ampliando um campo simbólico de realização. Aí você descobre, nossa, eu posso movimentar essa energia também pela mediunidade. Minha personalidade vai fazer acontecer, aquilo vai me curar e vai me fazer também evoluir. Então eu começo a sair de uma vida horizontal, onde o homem dorme ainda, onde o homem indivíduo, a criatura ainda dorme. Quando nós começamos a olhar essa realidade, nós percebemos que existe uma força dentro de nós querendo acontecer para nos tornar Cristos internos. E a tarefa dessa consciência, desse eu, que na psicologia muitas vezes, em várias escolas nós chamamos de ego, o ego, esse centro da consciência, a tarefa é servir essa alma. Nós somos uma ilha dentro da alma. Nós somos só um pedaço de nós dentro de nós. E essa ilha da nossa alma, esse ego que existe aqui, ele precisa servir a totalidade da alma para fazer essa totalidade acontecer. Só que isso não vai acontecer com imagens belas, bonitas. Vai passar pelas tempestades originais da natureza, vai passar pelo ódio, pela raiva, pela mágoa, pelo cinismo, pelo deboche, que mora em todos nós. A história da humanidade dorme em nós. Dorme não, se movimenta nas sombras em nós. Ela nunca dorme, muito pelo contrário. Ela quer a todo tempo ser reconhecida, ela quer ser integrada, ela quer acontecer. E se isso não é feito de maneira energética pela consciência egóica, isso vai ser coagulado no nível do corpo, vai atrair obsessões, vai atrair dor, sofrimento, para que a partir desse atrito da dor, eu possa começar a reflexionar de quem eu sou enquanto espírito. Então, quando eu olho, eu começo a entender, a lei quer que eu ande sempre para frente. E eu preciso ter o máximo possível uma vida rica, para que essa energia capilarize para vários lugares. Ela como um rio que precisa nutrir uma floresta, e ele precisa criar vários veios para que as árvores não morram, e até árvores novas cresçam. Faz sentido isso? Então a alma é essa proposta, esse movimento. E se eu fico preso aqui, o rio começa a empoçar. E a água empoçada dá dengue, dá uma série de problemas. Não é assim? Não vai dar bom, como dizem os adolescentes aí. Vai dar problema. Então eu preciso fazer esse movimento para que essa energia aconteça. E a mistificação ela vai fazer isso. Só que quando a gente entende essa base, surge uma primeira camada de informações da alma, um primeiro movimento da alma que forma uma estrutura orgânica. Ela vai formar uma camada energética ali na alma que é comum para todos nós, ou seja,
Todos nós tivemos um dia em que a nossa alma nasceu original. Ela nasce original. Tudo está latente lá dentro da alma. Essa alma entra em contato com a natureza do planeta que ela reencarna, ou que ela é colocada, porque a gente nem fala em reencarnação inicialmente. E quando essa alma é colocada como um ovo de ave que é colocado em um ninho, ela é colocada lá no ninho da terra, ela começa a olhar essa natureza e começa a desintegrar, ela começa a se partir para reconhecer os próprios órgãos. Então eu tenho um monte de energia que está ali latente, então essa eu vou fazer o coração, essa eu vou fazer o estômago, essa eu vou fazer o cérebro, essa eu vou fazer esse modelo psicobiológico para eu poder conectar e encaixar ele no corpo físico que eu vou reencarnar depois. Depois que eu copiei toda essa estrutura, agora eu preciso dos sentimentos. Então eu vou primeiro usar raiva e medo para poder garantir a vida dessa estrutura biológica. Isso é muito original. Então eu vou precisar comer, eu vou precisar dormir, porque o corpo vai me exigir isso, mas eu também preciso manter esse corpo vivo o máximo que eu puder, porque o contato da minha alma com esse filtro, ele limpa a minha alma e vai me fazendo evoluir. Então eu preciso percorrer essa estrada até que de repente começa a surgir o ódio, o rancor, a mágoa, o apego, a sexualidade, toda aquela definição psicológica. Nossa, eu estou me experimentando como uma criança. Né? A criança ela nem sabe o que é ela olha o próprio dedo, não sabe, tu coloca na boca para saber, isso é meu. Isso é meu mesmo, ela pega o pé, ela nem reconhece o próprio pé. Então ela vai ter uma realidade, ela vai sair num nível quase psicótico dela, fala assim, isso aqui é meu, esse corpo aqui é meu. Eu lembro que quando eu estava na adolescência, eu tive um problema de apendicite, de fazer uma cirurgia para tirar um apêndice que infeccionou ali e teve que tirar. E eu lembro que eu fiz as cirurgias às pressas, né, para poder sobreviver, porque se eu não fizesse ia ter uma infecção generalizada. E eu lembro que quando eu saí da sala de cirurgia, eu estava na sala de recuperação da anestesia, e eu olhei assim, tinha um lençol com um negócio inclinado, eu perguntei para a enfermeira, o que é isso aqui? Esse bioma aqui? Ela falou, as suas pernas, que está aí que você tomou uma hack, e eu não estava sentindo nada. Estava tudo dormente, eu não reconhecia as minhas próprias pernas, estavam inclinadas, eu não estava sentindo nada. Então essa imagem é a gente. Eu tenho um atributo de o que é isso aí? O que é isso aí? Eu vou lá olhar, nossa, é meu. É um sentimento meu. Então eu vou me reconhecer. Então a dor faz muito isso. Ela gera discriminação. Né? Então quando alguém briga comigo e eu me magoo, isso gera discriminação. No que? Eu tenho um tu lá fora, um outro não eu lá fora, que briga comigo e toca em um lugar que machuca. E eu fico guardando aquilo e remoendo. Que sentimento é esse? Aí um observador, que é o ego, vai olhar para essa mágoa, ser reflexivo, vai falar, o que é isso aqui? Onde é que essa pessoa tocou? Isso vai organizando, é como eu lá acordando e não reconhece as próprias pernas, você não reconhece você as próprias feridas. Então eu preciso olhar para a ferida e falar, nossa, é meu. Né? Isso não é uma perna de alguém, é uma coisa que está aqui, é meu, isso é meu. Isso gera discriminação, gera diferenciação. Por isso que eu tenho que estar no social. Porque o social, ele ao mesmo tempo que ele me conecta comigo. Porque quando eu me relaciono, as pessoas me afetam, eu afeto as pessoas no nível energético, no nível psicológico. E aquilo vai gerando discriminação, ou me reconhecendo na minha infância psicológica ou na minha maturidade. Então eu não posso viver isolado. Tem que estar sempre no social. É tanto que Allan Kardec fala assim, fora da caridade não há salvação. Isso é uma proposta social. Eu não tenho como fazer caridade sozinho no caverna. Né? Não tem jeito. Ele fala, tu quer ter saúde psicológica, tu tem que fazer o teu processo de autoconhecimento e voltar isso para o social. Se tu não for lá para o social, tu vai ficar doente. E ele ainda vai mais além. Ele fala assim, se tu não fizer isso, não tem salvação. Esse é o único caminho. É o único. Percebe como é importante? Ele é tão profundo que ele fala assim, se tu não se impregna do teu mundo interno e vai impregnar a vida da tua energia, não tem saída. Você não vai evoluir. Você não pode fugir da tua relação familiar, da tua relação social, da relação com as pessoas, porque é na vida relacional que essa alma vai acontecer. É lá que ela vai experimentar o amor, nesse sentido aí. Quando eu
compreendo esse processo dessa realidade, ou seja, eu começo a entender que há uma fase da minha vida que é igual para todo mundo, que passou pelas cavernas, copiou a natureza, né, que todo mundo tem pulmão, todo mundo tem coração, todo mundo tem os sentimentos, a gente tem os mesmos sentimentos, de raiva, rancor, mágoa, tá ali, tem uma camada que é igual para todo mundo. Dentro da psicologia, essa parte que vai dormir no inconsciente profundo, a gente chama de inconsciente coletivo. A gente nasce nesse inconsciente, na encarnação. E a nossa tarefa é emergir dele. A gente precisa se distanciar dele, não no sentido de perder conexão, mas a gente vai nascer desse oceano que é igual para todo mundo, para a nossa personalidade acontecer. O que acontece na maioria das encarnações? Não sai desse nível. Fica aqui. É uma encarnação horizontal. Você convive, o próprio André Luiz fala isso, que ele fala assim: pouquíssimos são os espíritos que reencarnam nos núcleos familiares e não repetem a história dos seus pais. Que não, ou seja, o que isso quer dizer? Pessoas que não desenvolvem a própria personalidade, se separam e ressignificam a história paterna e materna e vão acontecer enquanto o espírito imortal seguindo o próprio caminho. Essas pessoas passam a viver personalidades paralelas, como esse átomo que eu falei, que copia o átomo A, copia o B, sem qualquer reflexão. Então, dentro dessa perspectiva, o indivíduo fica aqui, ó, ele fica estacionado aqui. Aí a gente vai entender isso na próxima etapa do nosso estudo, que a gente vai entender, vai falar um pouco das subpersonalidades autônomas, dos complexos, que a gente vai entrar aí para poder aprofundar. O nosso trabalho, quando a gente vive desse inconsciente coletivo, dentro dessa realidade, nós temos uma tendência a caminhar a vida muito por uma lógica de prazer e dor. E prazer não é satisfação de vida, não é plenitude. Muito pelo contrário, ele gera tédio, cansaço físico. Porque você faz sexo, mas você não se sente pleno, você fica cansado, mas não se sente pleno. Eu tive todo o gosto, satisfiz todas as minhas fantasias, mas ainda não estou satisfeito, com um estômago que nunca nutre. E não é para nutrir mesmo, porque ali não é o lugar que a libido vai acontecer. Vai para a festa, vai para todas as festas, bebe, aí volta para casa. Estou entediado, vou voltar para lá. Aí fica nesse movimento de tédio, depressão e exaltação. Isso é muito característica dessas energias aqui. Não tem uma vida sóbria, serena, no sentido do equilíbrio, de sair dessas energias muito fortes, de começar a experimentar outras vibrações mais sutis. E esse movimento ele gera angústia. Sair do inconsciente gera angústia. Por quê? Porque nós temos toda uma lógica de viver de prazer e a gente só entende a alegria como prazer quando a dor chega e barra o prazer. Aí a gente confunde a alegria com prazer, aí a dor chega, faz a gente ficar doente, ou leva um bem material, ou a gente perde alguém, e a gente começa a tentar com a vida a partir dessa lógica de prazer confundido com alegria e dor como processo evolutivo. Não tem amargo, é uma coisa muito automática. Então eu fico nessa lógica de vida. Isso é muito patológico, né? Isso é muito sem reflexão, isso é muito sono, isso é muito dormir. E à medida que eu vou fazendo esse processo, o que acontece muitas vezes com a gente? A gente quer fazer um movimento de ir para a energia para cima, para o espiritual. Aí a gente começa a fazer um movimento que a gente olha para cá e a gente fala: nossa, eu estou meio estressado de tentar fazer esse movimento, eu vou gozar um pouco aqui. Aí você volta e fala: nossa, isso aqui não está me satisfazendo mais. É assim ou não é? Você está querendo ir para cima, mas você não chegou lá. E aqui também não satisfaz mais. Aí você fica assim: meu Deus, e agora? Para onde eu vou? Porque eu não estou mais acostumado com essa vibração, né? Eu não estou acostumado mais a beber, a fumar, a usar droga, a ficar nesses ambientes pesados. Não que isso seja sempre sombra, não é por aí, porque a proposta... Acho que a hora acabou de vez. Alô, outro. Quando a gente olha, eu estou falando de prazeres no nível biológico
não estou condenando a diversão, não é isso. Mas tudo precisa de um processo de educação. Quando a gente está muito no inconsciente coletivo, está muito imerso nessa coisa muito fisiológica, a gente acostuma com essa educação. A gente fica acostumado com aquilo. Então aquilo dá uma falsa sensação de preenchimento de vida. Só que se você tira aquilo, você faz algum tipo de patologia, ou você faz algum tipo de conflito. É tanto que a gente tem a obra da Joana que ela vai explicando quais são os sentimentos que para a psicologia não é patologia, mas para a espiritualidade é patológico. Como, por exemplo, o tédio, a rotina, a exaltação. Ela coloca isso na obra dela. A nostalgia, ela vai falar isso. Quem fala muito também, muito disso, são as obras que falam sobre a obsessão do Manuel Filomeno de Miranda. Vai falar da questão da ansiedade. Ou seja, fica um indivíduo que ele luta para não se sentir. Então eu vou adotar comportamentos reativos para não me encontrar. Então eu uso toda a estrutura da vida para não ter que passar pelas minhas angústias. Só que inicialmente aquilo gera um alívio nessa lógica de prazer e exaltação. Só que aquilo vai saturar, porque tem uma lei que chama lei de saturação, é a lei de destruição. Vai chegar um momento que aquela energia ela precisa saturar e isso não está dando. É como um remédio que você toma, um antibiótico, você criou resistência. Ele não vai dar mais efeito. Aí você vê naquele lugar e agora vai ter que enfrentar a doença de outro jeito. Ou vai ter que enfrentar a evolução de outro jeito. Quando eu começar a fazer esse movimento, isso vai me gerar esforço, dedicação, mudanças emocionais que elas passam pelas patologias, mas não necessariamente são processos patológicos. Eu passo por processo de desorganização, mas não necessariamente uma doença. Então, à medida que eu vou avançando, a pessoa que está fazendo a sua personalidade acontecer, ela vai ter essa sensação. Aqui era bom, não é mais. E aqui eu ainda não cheguei, onde é que eu estou? Esse é o processo, é como se fosse uma crucificação entre dois polos. Eu não estou lá e não estou cá. E esse movimento ele é muito angustiante, ele gera oscilação. Mas é justamente nesse momento que a gente está começando a se apartar desse inconsciente coletivo e tentando acontecer enquanto personalidade. E não dá para fazer isso sem alteração emocional. Não tem como fazer. Não existe eu sanear uma floresta só com vento e brisa. Não tem como. No Cerrado, por exemplo, lá de Brasília, para que a floresta renasça, eu tenho que tocar fogo na floresta. Para que o Cerrado ele renasça dessas cinzas. Para que muitas vezes a gente chegou aqui, o pessoal falou, eu acho que essa chuva é para dissipar as energias. Olha aí. Para que eu possa dissipar energias que estão muito no nível do instinto, que são energias muito fortes, eu tenho que mandar uma tempestade para fazer uma transição. Ou seja, às vezes são processos mais agressivos, mais fortes, processos que desorganizam, mas que eles não param a caminhada. Então, às vezes eu faço uma depressão, pode ser uma elaboração para o próximo nível, mas eu não fico lá deprimido o resto da minha vida, só estou tomando remédio. Às vezes foi uma elaboração de alguma coisa que eu passei e estou caminhando para um nível mais consciente da minha vida. Às vezes eu faço uma crise de pânico, uma crise de ansiedade, mas eu posso, aquilo serve como um fator motivacional para eu poder gerar autoconhecimento. Então a gente para aqui, né, para fazer o nosso break aí. Aí a gente vê mais um pedaço e para as perguntas para a gente poder debater, que é muita coisa.